palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Ouvir o nosso irmão Leonardo Tales para proclamar a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que eram Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Jesus respondeu: Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo: quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje nos traz uma lição muito profunda. Jesus cumpriu a promessa que apresentou e foi narrada no evangelho de São Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos.
Jesus está conosco em todos os momentos, meus irmãos. Sobretudo nos momentos de maior dificuldade, de maior des... E hoje nós vimos isso muito claramente nessa passagem. Os discípulos, depois de uma noite inteira de trabalho, de pescaria, voltaram sem pescar nem sequer um peixe. E quantas vezes, meus irmãos, nós também nos sentimos assim? Quantas vezes nós trabalhamos dia e noite, seja no nosso trabalho, no cuidado com a nossa família, seja nas nossas lutas interiores. E ao final da noite, início do novo dia, as nossas redes continuam vazias. E é exatamente aí, na nossa fraqueza, que o Senhor se manifesta. Está no Salmo 23. Ainda que eu ande no vale das sombras, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa é a esperança que o Evangelho de hoje nos oferece, meus irmãos. Mesmo quando tudo parece dar errado, Deus não nos abandona. Quando a nossa pescaria parece falhar, Deus está ali, na praia, olhando por nós, pronto para renovar as nossas forças, pronto para nos mostrar onde é que nós devemos atirar a rede. E essa mensagem de esperança, meus irmãos, nos leva a recordar a nossa situação atual na condição de igreja católica. Hoje nós estamos vivendo dias de oração, dias de expectativa, com a Páscoa do nosso amado Papa Francisco. E diante desse momento de luto, desse momento de incerteza, o Evangelho de hoje nos soa como um sopro do Espírito Santo. Jesus confiou a Pedro, que foi o primeiro Papa, a missão de apacentar o seu rebanho. Jesus sabia das falhas de Pedro. Jesus sabia que Pedro o tinha negado 3 vezes. Mas Jesus também sabia do amor que Pedro carregava no coração. E foi por isso que Jesus deu a chance de Pedro reafirmar esse amor e colocou Pedro para conduzir esse rebanho. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Esse gesto, meus irmãos, nos assegura que a igreja jamais será abandonada. Esse gesto nos assegura que Jesus cuida do seu rebanho, que Jesus guia o caminho dos seus sucessores. E é por isso que nós confiamos que o Espírito Santo vai iluminar o próximo Papa. E nós, na condição de homens do terço, também somos chamados a participar desse pastoreio. Cada um de nós pode ser um instrumento de cuidado, um instrumento de direção para as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, a nossa comunidade de fé. O Papa Francisco disse uma vez que Jesus não quer nem conquistadores, nem guerreiros. Jesus quer pastores humildes e servidores do povo. Então, meus irmãos, que esse espírito de humildade, de serviço, de amor, continue conduzindo a nossa igreja, continue conduzindo o nosso coração. E que nós, da mesma forma que o apóstolo Pedro, apesar dos nossos erros, apesar das nossas quedas, também possamos dizer com todo o nosso coração: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Para seja sempre seja louvado.